questão 112. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Só falando aqui rapidamente, o que seria esse controle reprodutivo? Normalmente, os criadores de bovinos, ou bufalinos nesse caso, eles fazem a seleção daquelas proles que são mais vantajosas para poder aumentar a produção, bem como evitar doenças. Já nesse caso, quando eles são criados sem controle, e aí pode acontecer o que eles chamam de fenômeno de consanguinidade. O que seria isso? Os animais que têm um parentesco muito próximo e que, por sua vez, são portadores de genes defeituosos para determinadas doenças, ao se cruzarem, ou seja, proporcionar o processo de reprodução, a gente teria a maior frequência desses genes circulando dentro daquela população de bufalinos. Então, a incidência de doenças ela vai ser mais frequentemente vista, ou seja, a frequência alélica desses genes defeituosos vai ser maior dentro daquela população. E aí ele quer saber qual desses procedimentos biotecnológicos, prévio, olha o nome, gente, biotecnológico prévio, ou seja, é uma coisa antes de tu tentar resolver o problema, ou seja, é uma coisa de prevenção. Qual deles é recomendado? Letra A, transgenia. Pessoal, por que não seria o da transgenia? Porque a transgenia é o quê? É uma transferência de um gene, ou seja, eu teria que modificar o gene, por exemplo, de alguns indivíduos para que ele, ao nascer, viria sem esse defeito. Mas aí é que está. Essa transgenia não é um procedimento prévio de prevenção, ele já é um processo de resolução, ou seja, de mitigador desse processo. Terapia gênica. O que seria essa terapia gênica? É você fazer, por exemplo, tratar doenças incuráveis, fazendo essa inoculação, por exemplo, de genes para poder fazer essa alteração. Então, normalmente isso também é um processo de resolução de problemas do momento e não de prevenção. A vacina de DNA, ela é como se fosse o seguinte, é como o caso das vacinas. Você injeta um material genético e esse material genético ele vai estimular, por exemplo, uma formação de células de defesa. Então, não seria o caso, porque não é uma doença causada por um agente patogênico, tá? Então, o albinismo, por exemplo, ele não é um agente, não é uma doença, uma patologia causada por um agente patogênico, ele é um defeito de um gene, então não seria o caso. A clonagem terapêutica, o que seria essa clonagem terapêutica? É tu pegar um material genético de uma célula de interesse e incluir dentro de uma outra célula sem núcleo e a partir daí promover a multiplicação celular dela. Então também não seria o caso. Então o mais correto seria o mapeamento gênico. O que seria o mapeamento gênico? Eu pegar os animais que já existem, fazer o mapeamento gênico, ou seja, tentar identificar aqueles que, por sua vez, possuem ou são portadores do gene defeituoso, como é o caso do albinismo ou doenças cardíacas e tudo mais, e evitar com que eles se reproduzam, ou seja, tentar buscar apenas proporcionar ou deixar as condições necessárias de reprodução apenas aqueles que não possuem esse gene defeituoso. Com o passar do tempo, o próprio rebanho ele vai se renovando e os genes defeituosos eles vão sendo menos frequentes, tá certo? Então isso seria um meio de prevenção. Tu já mapear toda a parte gênica daqueles indivíduos daquele rebanho e evitar, por exemplo, que alguns se reproduzam, no caso os que possuem genes defeituosos, com outros que também têm o mesmo gene, evitando com que os genes se encontrem e eles se manifestem nas gerações futuras. Então, a resposta é a letra E, mapeamento genético.